Oi, Vitão. Como eu não tive um retorno de você a respeito, então eu acho que não é necessário, né? Acho que já está esclarecido os fatos. Percebo que estava sendo feita uma manobra para o Luiz ganhar tempo, né? Para o Luiz poder realmente se armar e realmente estar fazendo formas aí de realmente me prejudicar de uma maneira mais séria. E eu não vou aguardar mais não, tá, cara? Eu vou tomar as minhas ações, eu vou começar a fazer o que eu preciso fazer. Eu não vou deixar isso acontecer, não vou deixar o Luiz Aurélio sair por cima, tá ok? E o futuro pertence à providência aí, de alguma maneira, se esse projeto tiver que acontecer, ele vai acontecer, mas não vai ser através das mãos do Luiz Aurélio, tá ok? Então, a partir de agora, eu já estou tomando as minhas ações, vou começar meu trabalho de divulgação, vou preparar todo um material aí, e o quanto antes eu vou estar disponibilizando isso de forma bem agressiva na internet, tá ok? Então, namastê e um abraço. Olá, amigos. Hoje é dia 27 de março de 2016. Esse áudio foi enviado para um dos amigos do projeto pelo Jorge Salgado. Então, como vocês puderam observar nesse áudio, as ameaças que ele faz é a verdadeira cara do Jorge Salgado. Não é aquilo que ele se faz de vítima, que se faz como armação, como se as pessoas estivessem prejudicando a ele. Ele resolveu entrar numa cruzada para tentar denegrir a mim, Luiz Aurélio, a minha esposa, Ida Maria, para tentar acabar com o projeto que visa salvar milhares de vidas. Ele não está importando se nós estamos fazendo um projeto para salvar vidas, que já estamos lutando há mais de 3 anos para isso. A única gana dele, a única vontade, é de destruir. Porque nós descobrimos quem era o Jorge Salgado, impossibilitando dele agir de qualquer maneira que pudesse vir a prejudicar o projeto no futuro. Essa ameaça foi feita agora há pouco, aonde não tenho a menor dúvida de que ele vai inventar muitas coisas, criar muitas manobras, pedir para as pessoas gravarem áudios com falsidade. Infelizmente, dessa pessoa eu posso esperar tudo. Independente disso, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Vou continuar desenvolvendo o meu trabalho aqui na ONG, no nosso projeto. Isso não nos abala. Claro, se for necessário, deverei tomar atitudes na esfera criminal, mas não vou parar de fazer o projeto de forma nenhuma. Quando os grupos do WhatsApp se iniciaram, a única regra que eu tive com ele é que era única e exclusivamente para que esses grupos fossem um auxílio ao Facebook e as pessoas tirassem dúvidas com eles da mesma forma que tiram conosco. Então a ideia era: postava uma situação, um post na comunidade, esse post seria colocado no grupo de WhatsApp e lá esse pessoal, começando e coordenando sempre pelo Jorge Salgado, iria esse grupo estar tocando em frente esses esclarecimentos. Mas, com o decorrer do tempo, isso nunca aconteceu. Inclusive agora, eu tenho a informação pelos outros administradores que ele havia proibido que isso acontecesse. O Jorge ele fez inúmeras atitudes pelas costas. Só que uma hora a máscara cai. Uma hora nós descobrimos todas as armações e essa necessidade imensa de poder que o Jorge tem de manipular as pessoas, de querer estar sempre fazendo com que as pessoas acreditem que ele é uma pobre vítima da circunstância, ou como ele mesmo colocou numa mensagem do grupo que ele criou para tentar nos denegrir, que havia um complô maquiavélico para retirar ele do projeto. Vocês vão ouvir vários áudios, inclusive com explicações minhas, que isso nunca ocorreu. Ele simplesmente foi descoberto, desmascarado, e agora quer prejudicar ao projeto ao máximo que ele puder, pois ele não faz mais parte desse projeto,
E na ânsia de sermos sempre transparentes, nós estamos aqui expondo a verdade. E não é uma verdade com especulações, é uma verdade em cima de fatos, como nós sempre fizemos. O projeto continua caminhando. Perdi tempo por várias atitudes do Jorge? Sim, perdemos, isso atrapalhou o projeto em algumas esferas. Pessoas boas acreditaram nele e não vieram conversar comigo, e devido a manipulações, que ele é muito bom em manipular as pessoas, devido a essas manipulações, saíram do projeto. Mas não tem problema. Eu acredito que cada um tem que caminhar conforme cada um quer. Então comecem a ouvir um pouquinho como Jorge Salgado age pela frente e pelas costas. Parte 2 do comunicado oficial Jorge Salgado aos grupos do WhatsApp. Continuando, todos vocês despertos, eu quero dizer o seguinte, sobre Luiz Aurélio e Ida Maria. São pessoas maravilhosas, pessoas com quais eu convivo, com os quais eu divido o meu dia a dia há quase um ano praticamente, dedicados, né, a esse projeto, extremamente responsáveis, extremamente amorosos, onde em nenhum momento eles faltaram em ajudar quem quer que fosse, às vezes tirando de si próprios para ajudar o próximo e aquele que precisa. Inúmeras vezes e várias vezes eu fui ajudado por eles em todos os campos que vocês possam imaginar. Lembrando que eu, Jorge Salgado, como Luiz Aurélio, nós paramos as nossas vidas para nos dedicarmos 100% a esse projeto, a essa missão de vida que nós recebemos de forma tão nobre e de forma tão honrosa. Eu, Jorge Salgado, por parar a minha vida, realmente, por todos que sabem como a Matrix funciona, e a Matrix funciona através de dinheiro, através desse sistema maquiavélico, nós somos espremidos de todas as maneiras. Eu não tinha mais fonte de renda, todos os meus recursos, todas as minhas reservas se acabaram. E devido a isso, inúmeras vezes, fui ajudado pelo Luiz e pela Ida Maria, onde nunca se negaram de forma alguma a nenhuma necessidade. Nenhuma necessidade. Pelo contrário, até além das minhas necessidades, eles me supriram. E eu, através do meu trabalho, da minha dedicação, do meu respeito e do meu carinho por eles, me dedicava de forma integral, sem dia, sem horário, ao trabalho, à realização desse projeto. Sem feriados, sem dias de folga, praticamente vamos trabalhar. Para nós não tinha essa de Natal, de Ano Novo, de Dia das Crianças, de Dia das Mães, muito pelo contrário. Para nós tínhamos a dedicação a esse projeto, a essa missão de salvar as vidas de tantas pessoas, 320 mil pessoas, no mínimo. Nós vamos salvar com a construção dessas colônias. E dentre elas, vocês e suas famílias. Que nem lá no grupo de líderes, não sei se você viu a mensagem da Ida que ela colocou lá. Você estava querendo ajudar, cara, orientar as pessoas a estar aparecendo nas mensagens e tal. Você viu que a Ida falou? Que o Luiz vai conversar com as pessoas conforme ele quer e conforme ele acha importante. Então é isso, ele não quer saber se as pessoas estão interessadas, estão preocupadas ou não. Ele quer ver o jeito dele, da maneira dele apenas. Então, só para sintetizar esse comentário do Jorge, queria dizer o seguinte, que eu não deveria selecionar as pessoas por caráteres técnicos e por pessoas que precisariam entrar naquele momento. Não da necessidade técnica, teria que ser do jeito que ele queria, que seria o dos grupos que ele aceitava da forma que ele queria. E quando eu não fiz aquilo que ele queria, eu fiz uma questão mais profissional, ele passa essa mensagem para os grupos, para minhas costas. Mas veja o que ele fala na frente, no comunicado dele de despedida, o que ele fala de nós. Continuando, a iniciativa dos grupos de despertos, com o tempo, chegou a 66 pessoas que foram escolhidas através de uma sabatina que era realizada nos grupos normais,
com perguntas e através das respostas das pessoas que eram entrevistadas, eram identificadas algumas aptidões e essas pessoas eram ou não transferidas a esse grupo de despertos. As que não eram, continuavam nos seus grupos originais e com o tempo seriam chamadas para novas sabatinas. E com isso, verificar o quê? A sua evolução dentro dos conhecimentos no projeto e evolução como despertos, para assim serem colocados nesse novo grupo que tinha um foco totalmente diferente. Aqueles que eram separados no grupo de despertos chegaram a 66 pessoas. As brigas diminuíram, as dúvidas diminuíram e tudo estava fluindo bem. Porém, o grupo de despertos começou a se sentir desaproveitado. E eu novamente, Jorge Salgado, tá, verificando, né, que essas pessoas estavam se sentindo paradas, se sentindo mal aproveitadas, sem comunicar novamente o Luiz Aurélio, vendo ele atribulado com reuniões, com pesquisas, com engenheiros, correndo atrás da liberação da nossa verba para construção, de forma, conversei com os outros administradores do WhatsApp, para que a gente criasse grupos de trabalho, grupos não digo de trabalho, mas grupos de pesquisa, com a intenção de que, através de temas pré-estipulados e com o meu conhecimento limitado dentro do projeto, pudessem contribuir de alguma forma, já que elas tinham tanta vontade de ajudar, de alguma forma se sentirem úteis e assim pesquisar e trabalhar com alguma coisa relacionada ao projeto, onde o resultado desses trabalhos seria apresentado ao Luiz e isso seria ou não aproveitado ao projeto. Uma atitude errada da minha parte, por desconhecer a amplitude geral de cada parte que esse projeto determina. Eu estou disputando liderança, em momento algum eu quero cargos, eu não entrei para esse projeto para isso. Tanto que até hoje eu sempre me dei de forma integral e nunca visando salário, nunca visando cargo, eu sempre fiz aquilo que deveria ser feito e da forma que deveria ser feita. Agora, se de alguma maneira ele entende isso como uma disputa de poder, aí é coisa da cabeça dele, cara. Eu não tenho isso. Eu não tenho esse ego dentro de mim. Parte 10. Comunicado oficial do Jorge Salgado aos grupos de WhatsApp Transição Planetária. Porém, com o cancelamento dos grupos, um resultado muito negativo ocorreu. Um resultado onde pessoas que se revoltaram por causa dessa minha iniciativa completamente errada, criaram um grupo paralelo, um grupo de rebeldes, onde começaram a denegrir a imagem do projeto, a denegrir a imagem do Luiz Aurélio, considerando ele uma pessoa bipolar, pois achavam que tudo de mim, Jorge Salgado, tido de ordem do Luiz, e depois ele mandou parar tudo dizendo que estava tudo errado. Isso é uma... Tá? O Luiz não deu esses direcionamentos, então ele não pode de nenhuma forma ser considerado bipolar, ser considerado louco, porque ele tentou, mesmo perante todo esse erro, de alguma forma consertá-lo, mas não era possível, era muito amplo e o projeto é muito complexo, não dava para continuar dentro desses moldes, por mais boa intenção, por mais vontade que essas pessoas estavam tendo, não era possível continuar. Existiu muita discussão, muitas pessoas boas abandonaram o projeto, perdemos pessoas muito boas, infelizmente por uma iniciativa errada minha, onde essas pessoas se sentiram infelizmente abusadas, enganadas, mal aproveitadas, e com isso levantaram N calúnias com relação ao Luiz Aurélio, N calúnias com relação ao projeto, chegando a acusar a gente até de desvios financeiros, de utilizar os seus nomes, os seus CPFs para atividades ilícitas, coisas que nunca, jamais são feitas, porque todos os dados enviados, nós não ficamos com números de documentos, apenas com aqueles dados necessários, que são nome, telefone para contato, aptidões e e-mail, para que no futuro essas pessoas seriam, sim, contactadas. Outra iniciativa errada da minha parte, durante um período onde foi solicitado por mim, Jorge Salgado, currículo de todos vocês, para criar um banco de dados de profissionais, pois, novamente eu,
julgando e vendo que o Luiz estava carente em algumas posições de trabalho, e no momento apropriado ele necessitaria dessas pessoas, desses profissionais, eu decidi criar um banco de dados com informações de todos vocês do WhatsApp, pois já existiam muitas pessoas cadastradas nas páginas, na página do Facebook. Mas erroneamente, em vez de encaminhá-las para o cadastro na página do Facebook, eu decidi criar um outro cadastro de forma mais eficiente ou de forma mais rápida, na minha visão ignorante novamente do projeto, para que quando o Luiz solicitasse, eu preciso de um arquiteto, eu dentro desse banco de dados localizaria um arquiteto e informaria, temos a pessoa, aquela pessoa, essa pessoa de São Paulo, essa pessoa do Rio de Janeiro, e sucessivamente. Outra atitude errada da minha parte. Mas fiquem tranquilos, pois todos esses dados, tá, não serão jamais utilizados sem a autorização de nenhum de vocês. Novamente eu friso, temos apenas os nomes, as aptidões e os telefones e endereço para contato, para que vocês sejam localizados. Outros dados de cunho pessoal não nos interessou e não ficamos com os mesmos. E jamais serão utilizados de qualquer outra maneira, sem conhecimento e autorização individual de cada um de vocês. Ok? Quero frisar novamente nesse áudio a completa idoneidade do Luiz Aurélio e da Ida Maria, isentando eles de todas as responsabilidades com relação às minhas atitudes impensadas. Em momento algum quis disputar liderança. Esse projeto, novamente, eu digo a vocês, só existe um único líder. Ele é o Luiz Aurélio. Eu era uma pessoa de confiança, de braço direito dele. E por me achar no direito de tomar alguma iniciativa, tomei caminhos e decisões erradas da minha parte, onde eu posso, sim, ter prejudicado algum de vocês. E sou completamente responsável por isso, e único responsável por isso, e receberei sim a minha punição. Porque uma pessoa que toma iniciativa, uma pessoa que se considera também líder, e assume esse papel de líder, de forma a querer ajudar, mesmo errada ou a favor, mas que de alguma forma comete uma falta grave, deve sim ser punido. E ser apresentado perante vocês, perante os seus erros, e assumir sim os seus erros. E isso eu estou fazendo perante a todos vocês. Então não julguem o Luiz Aurélio por nenhuma atividade e nenhuma ação tomada até aqui. Continuem acreditando e respeitando-o como líder desse projeto, como pessoa capaz e responsável a realizar essa enorme missão de vida, esta operação de guerra, que é o projeto dessas colônias autossustentáveis. O Helenim não vai escolher a quem. O Helenim não vai atingir uma única classe social. O Helenim não vai atingir os certos ou os errados. O Helenim vai atingir a todos. E por causa disso, temos sim, todos trabalharmos unidos e de forma única, num único propósito e num único objetivo, que é sim ajudar o Luiz Aurélio e a Ida Maria na conclusão e na realização desse projeto, com todas as nossas capacidades, nossas expertises e aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, que eu sei que dentro de cada um destes grupos possuem. Somos despertos, e os verdadeiros despertos, eles criticam, eles julgam, eles buscam informação, eles duvidam, pois eles acordaram. E isso a gente sempre pediu para vocês. Pesquisem, duvidem, não acreditem, formem as suas opiniões e através disso se considerem verdadeiros despertos. Então, um bom senso precisa ser aplicado, Dom, porque pelo seguinte, ele está levando isso aos extremos, tá? No ponto das atitudes, dos questionamentos e das brigas e das desconfianças e das acusações, tá? Ele vê que eu estou atrás, que tipo assim, eu fiz a nota no dia seguinte para ser colocada nos grupos. Então, ou seja, eu já ia tomar uma postura no dia seguinte e na sequência gravar um vídeo para poder estar reforçando isso. Ele não quer e quer fazer do jeito dele, e aí em contrapartida ele fica dizendo e espalhando aos 7 ventos que eu estou me escondendo, que eu não estou querendo assumir a responsabilidade, que eu não estou querendo gravar o vídeo, que eu não estou querendo acabar com os grupos do WhatsApp, que eu estou empurrando essa situação com a barriga. Então um bom senso precisa ser aplicado
nessa situação. Ele está sendo obsediado, ele está com obsessores, ele não consegue enxergar isso, a comunicação está zero, tá? A negatividade está num nível elevadíssimo, tá? E a gente precisa ficar atento às nossas posturas, às nossas ações. Tá? Eu não quero de forma alguma que nenhum de vocês se indisponha com o Luiz Aurélio. Nenhum de vocês. Tá? Então se calem, fiquem na de vocês. Se ele solicitar alguma coisa, façam. Entendeu? Mas não se indisponham com ele nesse momento. Não é a hora e não é o que deve ser feito. Ok? Eu estou tentando dentro da melhor maneira possível, através de toda a minha espiritualidade, tá tentando resolver isso de uma maneira boa, de uma maneira satisfatória para todos os lados. Se eu precisar, por algum motivo, me retirar, eu quero que vocês continuem o trabalho de vocês. Quero que vocês continuem firmes dentro da missão. Tá? Se eu precisar me retirar, será por momento. Não estarei me retirando da missão. Ok? Mas será uma retirada estratégica. No momento certo, na hora certa, eu vou retornar. Assim, para aqueles mais antigos que assistiram aquele filme de Excalibur, lembra quando Lancelot precisou se retirar por conta de um erro que cometeu? Então ele se retirou. Mas no momento mais necessário, no momento mais crucial, ele retornou para fazer a diferença. Então, se eu precisar fazer isso, é o que eu farei. Ok? Fiquem em paz. Eu estou tentando amenizar e resolver as situações aqui com o Luiz Aurélio e realmente colocar um ponto final nessa história desses grupos. Namastê a todos. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Primeiro, nós não vivemos contos de fada. Nós estamos na realidade e trabalhamos afinco nesse imenso projeto de vida. Jorge não saiu estrategicamente. As ações dele excluíram ele de vez do projeto, tá ok? E sempre eu identifiquei que era somente ele que estava tomando as atitudes. Em nenhum momento, nenhum administrador tinha nenhum tipo de culpa. Claro, eu demorei um tempo para saber disso, conversando, vendo prints de tela, como vocês também irão ver e entenderão melhor como é o Jorge Salgado nesse processo todo. Desse grupo, cara, de líderes, pelo que você observou aí, você vai entender um pouco do meu sentimento, como eu estou me sentindo. Porque eu vou falar para você, nós temos muito mais pessoas líderes nos grupos de pesquisa, sabe, no grupo de despertos, do que nesse grupo de líderes que o Luiz fez. Só que ele está querendo levar as coisas desse jeito, dessa maneira dele. Então deixa rolar, velhinho, deixa rolar. Senão você vai acabar se chateando igual eu me chateei. Então deixa rolar, deixa solto. Entendeu? Dá até esse conselho para os outros meninos lá em PV, tá? Que de repente o Jairo, o Matheus, todo mundo vai ver, vai se incomodar com isso, como você se incomodou, como eu me incomodei, entendeu? E a gente vai se entristecer, a gente vai ficar chateado. Então passa esses 2 áudios para eles lá, para ficar, né, em privado, tá? Não divulguem esses áudios para mais ninguém. É uma conversa entre eu e vocês, tá bom? Para vocês verem como que vai ser a nossa postura. Vamos nos limitar lá no nosso grupo de WhatsApp, vamos observar as coisas lá, vamos estar atento às pessoas, entendeu? A hora que o Luiz falar, mas não tem mais ninguém, não está aparecendo mais ninguém, falar, você mandou paralisar tudo, a gente estava fazendo um trabalho muito bacana para você e você mandou paralisar tudo, então toca a bola aí, você não quer tocar a comunidade, não quer? Então toca a bola aí, faz o que você achar certo. Bom, como vocês podem observar, falar em PV é falar escondido, é falar oculto. E parceiros, pessoas que trabalham na mesma sala, no mesmo ambiente, não fazem as coisas pelas costas uns dos outros. Mas a postura do Jorge foi exatamente essa, fazer tudo pelas costas. E só ele estava indignado, mas ninguém. Por quê? Porque eu cortei os grupos do WhatsApp que estavam sendo feitos de formas totalmente erradas. E como ele mesmo admitiu, foi uma atitude da cabeça dele. Então, a revolta dele foi clara nesse sentido. Parte 11. Comunicado oficial do Jorge Salgado aos grupos do WhatsApp Transição Planetária. Então, voltando aos meus esclarecimentos sobre todos os fatos recentes ocorridos, além de todos esses erros que eu cometi, esses erros administrativos, esses erros de conduta, esses erros de hierarquia que eu cometi, e dessa forma prejudicando de forma negativa o Luiz Aurélio e a Ida Maria, existiram outros assuntos e outros fatos que foram aqui levantados
ou discutidos. Assuntos esses que são um pouco de cunho pessoal, de cunho fechado entre eu, Luiz e da Maria, e mais uma pessoa envolvida, tá? Que é o Dom. Muitos perguntam, Jorge, tudo isso que aconteceu, que você reportou acima, é o suficiente para causar todo esse grande caos que causou? Sim, pois além de todos esses problemas, teve o problema dos grupos de rebelde, teve toda a repercussão negativa que isso causou, todos os problemas que o Luiz teve por conta disso, e de certa forma todos os atrasos também, porque perdemos alguns dias, né, perante a tudo isso, para estar resolvendo esses problemas com essas pessoas revoltosas, que foi criado esse problema inicialmente por causa dessas iniciativas erradas da minha parte. Mas outras falhas de cunho pessoal, da minha parte, também foram cometidas. E isso eu deixo também ao julgamento de cada um de vocês. Falhas essas que foram, através dos grupos de administradores, que nós tínhamos um grupo fechado de administradores, e eu, Jorge, por discordar de algumas maneiras com os quais o Luiz conduzia esse projeto, novamente frisando a minha ignorância perante a complexidade desse projeto, e agindo por impulsividade novamente, por achar que eu poderia, de alguma forma, traçar algum outro caminho, e que, de alguma forma, as minhas atitudes poderiam auxiliar, de alguma forma, outro caminho, sem entender a complexidade disso. Conversava muito com os ADMs, questionando a forma com as quais o Luiz conduzia determinadas situações, questionando algumas ordens que eram dadas, questionando algumas atividades que o Luiz estava exercendo com relação ao projeto, com relação à separação do pessoal, com relação às entrevistas. Então eu conversava com os administradores a respeito disso. E de certa forma pelas costas do Luiz, sim. Porque se eu estava conversando com os administradores, eu não estava conversando com ele. Atitude errada. Algumas dessas posturas eu cheguei a comentar com ele, mas por negação, por me sentir negado, por me sentir não ouvido, continuava a falar o que não devia. E de forma que não devia, junto aos outros administradores. E serei sim punido por essa falta de atitude, né? por essa atitude errada da minha parte. Eu não deveria jamais estar agindo desta maneira. Ainda mais com uma pessoa que é sim o meu amigo, o meu melhor amigo, uma pessoa que sempre de prontidão me ajudou sobre todas as minhas necessidades com relação a esse projeto, desde quando eu entrei de forma efetiva 100% para esse projeto, sempre me auxiliou, sempre me estendeu a mão e sempre abriu as portas da sua casa para mim. Então, quanto mais eu discutisse com ele, eu deveria ter mantido isso entre eu e ele. Jamais estar levando a terceiros as minhas insatisfações, as minhas inquietudes e as minhas discordâncias. Então, quero deixar a todos aqui também esse meu pedido de perdão público ao Luiz Aurélio e à Ida Maria, por essa minha falta de compostura, por essa minha falta também de lealdade. Outra coisa que chegou a ser levantada em todas essas discussões, existiu um comentário onde eu, Jorge Salgado, fui acusado também de desvio de verba da ONG. Primeiramente, isso é uma acusação falsa. E o Luiz Aurélio, com certeza, vai comprovar isso para todos vocês. Ok? Primeiro, nós não recebemos nenhum tipo de doação financeira na ONG. Nós não pedimos isso para ninguém. E isso também, nenhum dinheiro, nenhuma aprovação de compra, nenhuma cotação de compra é passado pelas minhas mãos. Todo esse poder, todo quem detém essas decisões são Luiz Aurélio e Ida Maria. Então, de forma alguma, eu poderia desviar alguma verba, alguma doação, alguma coisa que tivesse sido encaminhado à ONG. Não é necessário,
não preciso disso e jamais faria isso. Pois fazendo isso, eu estaria quebrando o principal voto e o principal respeito com todos vocês. Que seria o quê? A construção, né? E os primeiros passos para os inícios das construções das nossas tão queridas e tão ansiosamente aguardadas colônias. O Luiz com certeza depois vai esclarecer isso a todos vocês, ok? Isso é um de cunho administrativo, onde ele e a Ida Maria somente administram qualquer tipo de recurso, qualquer coisa que as pessoas queiram fazer. Porque muitas vezes as pessoas vêm de bom coração, que visitam a ONG e decidem de forma espontânea, tá, ajudar de alguma forma. Seja com o seu trabalho, seja com o seu tempo ou financeiramente falando. E todos esses recursos, eu volto a frisar, o Luiz apresenta com notas fiscais, com planilhas de custos, aonde foi destinado a essa pessoa, né? Essa doação dessa pessoa, onde foi destinado tal recurso, de que maneira esse recurso foi aproveitado. E nunca recebemos recursos altos, sempre doações pequenas, coisas mínimas, coisas de coração que cada pessoa pode ajudar da maneira que acha e da maneira que deve ajudar. Ok? Realmente essa questão do dinheiro, é verdade, o Jorge nunca teve acesso a nenhum recurso, inclusive nem chegou ao meu conhecimento essa história que ele estava falando, que houve desvio por parte dele. Isso não está correto. Referente à questão de doações, vamos deixar uma coisa bem clara. Nós não registramos a ONG por critérios técnicos, porque no ato do registro da ONG, uma das pessoas resolveu se afastar do projeto, cada um tem o seu livre-arbítrio, e nós tínhamos que fazer isso tudo novamente, porque só iria fazer parte as pessoas que realmente estivessem envolvidas no projeto. Então a ONG não foi registrada, nunca pedimos nenhuma doação para as pessoas que já ofereceram na comunidade. As pessoas que nos ajudaram são pessoas amigas, pessoas que frequentaram a nossa casa, pessoas que viam e realmente acreditavam no nosso projeto, mas foram ajudas individuais e que conseguiram manter o sucesso desse nosso projeto. Então, os motivos pelos quais nós não registramos documentalmente foi porque uma das pessoas se desligou. E, sinceramente, agradeço por isso ter acontecido. Porque se isso tivesse acontecido diante de tantas falsidades como vocês estão ouvindo, hoje o Jorge seria presidente do Conselho Fiscal, podendo me gerar muitos problemas lá na frente, pela sua conduta ética e a vontade de ter poder. Gosto de dizer que há males que vêm para bem. Mas sim, existiu um problema financeiro de cunho pessoal. Numa situação onde eu, Jorge Salgado, necessitava de uma ajuda financeira. Pois eu tinha alugado uma casa que não era do proprietário. Essa casa, ela tinha sido alugada para uma outra pessoa, e essa outra pessoa me alugou essa casa de forma criminosa, de forma de estelionato, pois eu não sabia que essa casa não era dele. Então fiz um contrato com essa pessoa e aluguei essa casa sem o conhecimento de que a mesma estava sendo sublocada. Em determinado momento, comecei a receber visitas da imobiliária, cartas de intimação e até lacração desse imóvel por invasão, corretamente da parte deles, pois eles não me conheciam e eu não os conhecia. Foi-me dado um prazo após entrar em contato com essa imobiliária e esclarecer esses fatos e apresentar as provas necessárias das quais eu era vítima de um crime, tanto quanto eles. Foi-me dado um prazo de 10 dias corridos para que eu me mudasse dessa casa. No prazo de 10 dias corridos, eu deveria arrumar um outro imóvel para que eu fizesse a minha mudança. Eu, Jorge Salgado, não dispunho de recursos financeiros. Sempre trabalhei de forma voluntária à ONG. Tinha uma reserva de dinheiro de trabalhos antigos que eu executava, que fui me mantendo durante algum tempo. Porém, esses recursos acabaram. E depois de um determinado período, através de pessoas amigas e pessoas próximas, elas me ajudavam com o que podiam. Ok? Mas tudo isso em forma de empréstimo. Ok? Porque eu nunca quis tirar nada de ninguém.
Então era em forma de empréstimo, aos quais eu deveria futuramente, com a liberação, né, dos trabalhos, onde todo mundo começasse a ser remunerado, né, pelos seus trabalhos no projeto, eu começaria a pagar essas pessoas, deixando elas cientes e claras de tudo isso. Deixe-me fazer um adendo. As pessoas que mais ajudaram Jorge Salgado, e não aguardando nenhum centavo de volta, chama-se Luiz Aurélio e Ida Maria, pois ele almoçava todos os dias na minha casa, nós ajudamos com a alimentação dele durante esses meses, dividindo o nosso vale-refeição, e muitas outras formas fomos nós que fizemos. Inclusive estávamos extremamente preocupados com a mudança dele, até oferecemos que ele fosse morar na nossa casa temporariamente, até as coisas se ajeitarem. Fizemos tudo, porque uma família, até então, se ajuda. Porque o Jorge era muito mais do que um amigo para nós. Ele era uma pessoa da família. 12. Comunicado oficial do Jorge Salgado aos grupos de WhatsApp. Então, perante esse problema, e vendo o meu completo desespero, pois eu não tinha o que fazer, não tinha como fazer, o Luiz, com toda a sua bondade, com todo o seu coração e com toda a sua amizade que sentia por mim e que tem por mim, né? E a Ida Maria também, vendo o meu desespero, vendo minha perda de foco, vendo as minhas ações perante a esse problema imenso que eu estava enfrentando, onde eu poderia e seria assim despejado, sem ter para onde ir, o Luiz ficou desesperado, ficando noites sem dormir, pensando nesse meu problema. E não tendo como me ajudar de maneira financeira, pois não dispomos de recursos. O Luiz não é uma pessoa rica. O Luiz e a Ida Maria não são pessoas ricas. O Luiz não tem fonte de renda. O Luiz, ele trabalha na ONG, focado no projeto, assim como eu. A única fonte de renda deles é a Ida Maria, que presta serviços como funcionária pública há 20 anos praticamente, de extrema idoneidade, de extrema competência. E eles se preocupavam demais com tudo isso e diziam: Jorge, infelizmente, neste momento nós não vamos conseguir te ajudar, nós não temos dinheiro, nós temos uma pequena reserva para uma emergência, para uma dor de barriga, mas que não dá para te ajudar. Os nossos cartões estão estourados, nós não temos recursos, não temos como te ajudar. E eu falei: tudo bem, eu possuo um veículo que está com documentação atrasada há uns 2 anos e com prestações atrasadas também, porque eu não conseguia mais pagar. Eu estava trabalhando voluntário, não tinha renda, me dedicando ao projeto, e tinha esse carro que a gente usava exclusivamente para coisas aqui, correrias internas da ONG, dentro da cidade apenas, né, para ir no mercado, fazer alguma correria, tanto que na construção da ONG nós utilizamos esse carro para buscar materiais, e assim foi. Então eu tinha esse veículo, e há uns 2, 3 meses atrás, por uma brincadeira da minha parte, decidi passar numa agência e ver quanto seria pago nesse veículo para mim. Uma pessoa de uma agência na época, com todos esses problemas, e numa condição diferente ao que o país se encontrava, me ofereceu R$4.000. E eu comentei isso com o Luiz e com a Ida, e eles disseram: venda teu carro. Com esses R$4.000 você paga os 1.300 que você precisa aí para alocar essa casa. E 1.300 por quê? Seriam 2 meses de aluguel, de R$500 cada aluguel, numa casa de 2 cômodos, num quintal com 3 casas, próximos à ONG, para que eu economizasse, até porque o Luiz Aurélio ele abastecia o meu carro, para que eu viesse trabalhar todos os dias, porque eu morava numa distância um pouco elevada da ONG. Então ele abastecia sim meu carro toda semana, com recursos próprios dele, para que eu viesse trabalhar, ir e vir de forma confortável para a ONG, já que nós não tínhamos horário para entrar e nós não tínhamos horário para sair. Nós sempre trabalhávamos com o foco no propósito do projeto. Então ele também me ajudava. E né, esses R$1.300. E comecei a rodar agências, a rodar os lugares, a procurar, né, agências que poderiam me oferecer R$1.000. Só que a situação do país já era outra. Já estava muito mais estabelecida. Bom, essa é a história que o Jorge contou para mim também. Só que o que acontece? O Dom
que é um administrador também, e uma pessoa extremamente idônea, o que ele fez? Ele emprestou os R$ 1.300 para o Jorge, porque o Jorge também contou essa história para ele e todos nós preocupados com o nosso amigo. Até então era considerado um amigo. E aí o que aconteceu? O Dom depositou os R$ 1.300 na conta dele e o Jorge esqueceu de avisar para mim que ele já tinha o dinheiro para pagar o aluguel dele. Sabe, a memória curta para certas coisas é incrível. E aí eu lembrei que eu tinha um cheque especial que eu podia usar 10 dias sem juros, e fui lá e tirei mais R$ 1.300 e dei para o Jorge, com a condição que ele vendesse o carro dele e pagasse num dia determinado. Inclusive o Dom emprestou no dia 5, eu fiz essa operação no dia 7, e o prazo determinado por ser um final de semana era no dia 15. O que acontece? O Jorge Salgado fez a sua mudança, não me falou absolutamente nada que ele tinha esses recursos. Chegou no dia, que era uma sexta-feira, nós tínhamos a FEICOM, a Feira de Construção Civil, eu proibi o Jorge de ir, e ele ainda diz nos áudios que eu chamei ele, isso é uma grande mentira, porque ele tinha que vender o carro dele e apresentar o dinheiro para nós, para que não estourasse o cartão de crédito. O que o Jorge faz? Não faz uma coisa nem outra. Simplesmente não depositou dinheiro nenhum, sabendo que ia estourar o cartão de crédito, e simplesmente não falou que tinha R$ 1.300 do Dom. Quer dizer, ele não depositou porque ele não quis. Só que, para minha sorte, houve uma doação de R$ 2.000, onde eu pude cobrir o cheque e caracterizando como um salário do Jorge de um mês retroativo. E aí descontei a diferença e entreguei para ele. Só que o que acabou acontecendo? Ele ficou simplesmente com o dinheiro no bolso, teria estourado meu cartão de crédito, meu cheque especial, e simplesmente não estava nem aí para o que viesse a acontecer depois, e não vendeu o carro dele como a responsabilidade dele. Inclusive, ele está há anos sem pagar o carro. Não é que ele começou a trabalhar na ONG, se dedicou e não trabalhou mais. Ele já está há muitos anos sem pagar o seu carro, as prestações do seu carro. Não somos responsáveis por essa atitude dele ou essa dívida que ele contraiu. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu descobri que o Jorge havia pego emprestado com o Dom, porque eu tive uma reunião com o Dom, comentei essa questão que ia ajudar o Dom olha para sua esposa, surpreso, e vira tanto para mim quanto para minha esposa e diz, mas nós também ajudamos. Quando foi identificada essa total falta de caráter do Jorge, de postura, foi o momento que imediatamente conversei com ele no dia seguinte e dispensei ele por 10 dias sem remuneração, porque até então eu não sabia desses áudios dele falando mal de todas essas atitudes que ele tomou. Mas vocês acham que a postura do Jorge é só essa? Escutem o resto. Oi, Dom. Bom dia. Então, acabei de conversar com o Luiz também, tá? E aquela mensagem que você passou para ele, mais o que eu conversei com ele, não surtiu efeito, tá? Pelo contrário. Então, o que eu decidi fazer e cheguei num consenso junto com o Luiz. Até segunda ordem, todos os grupos de pesquisa, todos os grupos de trabalho estão destituídos, tá bom? Todos os trabalhos estão paralisados. O que vai ser feito? Individualmente, todas as pessoas que fazem parte desses grupos de trabalho vão enviar um e-mail para o Luiz, tá? Lá no Transição, não sei das quantas lá, aquele e-mail que eu já te passei, tá? Agendando dia e horário para uma entrevista individual com cada uma. O Luiz vai continuar naquela postura, naquela posição de conversar com cada um e distribuir missões aleatórias e cada um se vira sozinho e vai fazendo. Entendeu? Ele vai insistir nisso daí, então vamos deixar acontecer da maneira que ele quer que seja feito, da maneira que ele acha que deve proceder, e aí ninguém se estressa, ninguém se, sabe, e ponto. Tá bom?
Então depois eu vou chegar em casa, eu vou sentar lá e vou mandar um áudio no grupo dos ADMs, tá bom? E depois individualmente em cada grupo de pesquisa, informando sobre essa nova informação. E ele disse que para a gente informar as pessoas que os grupos eles vão ser reorganizados devido a algumas ações novas, por isso que ele quer conversar individualmente com cada um. Mas na verdade a gente sabe que não vai ter mais grupo nenhum, tá? E ele vai conversar individualmente e vai fazer aquilo que ele está fazendo até agora e pelo qual eu estou vendo não está dando resultado algum. Não comente mais nada com ele a respeito, não adianta mais mandar mensagem, tá? Só vai causar mais problema. Tá ok? Então vamos deixar a coisa rolar. Eu tenho uns outros focos de trabalho para estar me preocupando com relação ao projeto. Então eu vou focar nisso também. E a hora que ele vir questionar, vir espanar, vir perguntar de alguma outra coisa que seja correlacionada a essas atividades que a gente estava tentando ajudar, aí eu vou falar para ele, falar, meu, então você decide o que você quer da vida. Entendeu? Eu estava tentando te ajudar de um jeito, você travou, aí agora eu estou fazendo do outro jeito que você falou que achava melhor, e agora você quer me cobrar a respeito de uma outra coisa que não tem nada a ver. Então, tipo assim, deixa as coisas rolar, não adianta, vai ser pior, tá bom? E eu me conheço muito bem, cara, e eu sei que, tipo assim, se eu continuar insistindo nessa situação, quem vai acabar espanando sou eu. Entendeu? Então é melhor eu dar foco no que eu devo fazer, nas outras coisas que eu devo ajudar, e ponto, tá bom? Então depois eu mando um informativo para as pessoas lá e a gente vai tocando esse barco aí, tá? Então as 50 pessoas do grupo de despertos, individualmente todas elas vão passar o e-mail para o Luiz e o Luiz vai conversando com cada uma delas e seja o que quiser, seja o que Deus quiser, tá bom? E até recomendo outra coisa, cara, a partir de hoje também estão encerradas as sabatinas, tá bom? Não precisa mais separar pessoas. Tá? Deixa o Luiz fazer do jeito que ele acha que ele deve fazer. Então mantém quem está no grupo de despertos, quem for entrando nos grupos de WhatsApp, vai entrando nos grupos normais, deixa o pessoal bater cabeça lá, se matar, se engolir, se destruir, entendeu? E o nosso foco, nossa visão vai ser outra. Eu já conheci quem eu precisava conhecer, eu já sei quem eu precisava saber, quem vale a pena e quem não vale, tá? E aí a hora que for começar essa bendita fase do Hotel Fazenda aí, eu vou estar indicando esses nomes para ele, e ele já vai ter conversado individualmente com cada um também, aí ele vai escolher assim, né? Com certeza, se eu indicar para ele 50 nomes, ele não vai pegar os 50 nomes, entendeu? Ele vai pegar aqueles que ele achar melhor, e às vezes vai colocar umas outras pessoas que não tem nada a ver no meio, só pelo fato de, tipo assim, né? Eu escolhi, né? Ele decidiu, ele fez, entendeu? Mas a nossa parte está feita. Tá bom? Então é isso aí. Bom, como vocês puderam ouvir, os critérios do Jorge são critérios pessoais. Os meus critérios são profissionais. Todas as pessoas que eu dedico uma média de 2 horas, em todas as entrevistas, eu avalio o critério profissional, o caráter, a conduta, tento conhecer essas pessoas o máximo possível e, acima de tudo, buscar o melhor de cada um, mas de forma profissional. Já entrevistei muitas pessoas, já contratei muitas pessoas na minha vida, como já demiti, e sempre tudo de maneira imparcial. O Jorge Salgado, com sua arrogância nesse áudio, diz o seguinte: eu vou apresentar 50 pessoas. Inicialmente, o Jorge não iria apresentar ninguém, porque ele não faz avaliação técnica, ele não tem capacidade de avaliar ninguém, principalmente em conversas de WhatsApp. Conversa de WhatsApp não vai fazer uma seleção profissional de absolutamente ninguém. É olho no olho, conversando, analisando as posturas, vendo o currículo das pessoas, fazendo tudo de uma maneira profissional. E eu sempre pautei isso. Nós estaremos entrando nos maiores projetos da América do Sul, no decorrer desse processo de construção. E tudo tem que ser feito de forma profissional, não amadora. A revolta do Jorge é porque foi cortado o poder dele em tentar manipular as pessoas no critério do WhatsApp. Dessa forma, ele não tinha nenhuma maneira de impor a vontade dele. Quando eu pedi a seleção de todas as pessoas que ele estava conversando, eu fiz isso para avaliar o conhecimento técnico de cada um
e aproveitar as pessoas no projeto. Quando eu passo uma missão para alguém, eu dou a oportunidade para essa pessoa mostrar o seu valor. Caso essa pessoa não faça a missão, e muitas fizeram, o Jorge não tem acesso aos meus e-mails, não tem acesso à forma com quem eu estou trabalhando, quando essas pessoas apresentam um trabalho, nós vamos afinando e lapidando o máximo possível. E dessa forma, eles estão mostrando o interesse em desenvolver esse projeto para a humanidade. É um dos critérios que eu uso exatamente para avaliar quem tem condições ou não de alcançar um cargo de liderança. Dessa forma, o que o Jorge estava fazendo era apenas pessoas em conversas do WhatsApp, se dentro da visão deles, se transformando em pessoas extremamente profissionais e corretas para fazer parte desse imenso projeto de vida. Só a partir que ele conseguir olhar, que ele vai conseguir dar continuidade aí pro pessoal, tanto que até a Júlia, o pessoal está aguardando isso daí para poder estar continuando o trabalho. Então eu quero a sua opinião a respeito disso. Vamos congelar, né, esses trabalhos. Eu sei que isso nós corremos um risco de desmotivar as pessoas, porque eu falei isso para ele, eu falei, Luiz, você tem 50 pessoas ou mais lá, bem ativas, que foram separadas dos grupos, estão querendo ajudar dentro das suas áreas, não de forma remunerada, mas doando um pouco do seu tempo, com trabalhos controlados, cobrados, ou seja, isso vai apresentar relatório, ninguém vai ficar jogado ao léu igual o grupo de líderes que você criou aí e ninguém fez nada até agora. Tá? Então é um trabalho diferenciado, mas aí ele está vendo isso como um choque de opiniões, um choque de visão, onde eu estou querendo, às vezes, até tomar a frente dele em determinadas situações, e não é verdade. Eu estou querendo ajudar ele, né? Porque eu estou vendo o tamanho, eu estou aí no dia a dia com ele, eu estou vendo o tamanho e a proporção das coisas a fazer, e tudo está embolado, e ele está querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo não está saindo nada. E a gente tem pessoas capazes de estar ajudando, de estar dividindo isso daí, mas ele tem extrema dificuldade em delegar, extrema dificuldade em passar isso para frente, tá? Então eu quero a sua opinião a respeito disso. Se você tiver uma opinião favorável, a gente elabora aí um comunicado e a gente fala para as pessoas no grupo de despertos e nos grupos que foram criados de pesquisa, e essas pessoas vão ficar em stand-by, correndo risco de desmotivação geral e até de desistência de algumas pessoas. Eu sei disso, eu falei isso para o Luiz também, mas ele não se mostrou muito preocupado com essa situação, porque ele acredita na parte de contratar as empresas depois, né? Então tá meio complicado e eu não estou querendo ficar tendo choques, né, com ele, porque não é o momento para isso, não é um momento de atrito, não é um momento para choque, muito pelo contrário, é um momento de unir forças, de estar trabalhando e estar fazendo essas coisas desenvolver. E se a gente ficar perdendo tempo entre disputas bestas de ego ou de poder, a gente acaba não fazendo nada. E eu não tenho nenhuma pretensão quanto a isso de disputar ego e poder, porque eu nunca entrei nisso pensando em poder, pensando em cargo, pensando em salário, pensando em nada disso. Então a nossa intenção, as nossas ideias são ótimas, são maravilhosas, eu tenho certeza disso, mas ele não vê dessa forma, então vamos seguir a determinação dele, né? Então eu só estou me abrindo com você para mim ter uma contra-opinião a respeito disso, se eu devo insistir em mostrar para ele que esse é o melhor caminho, ou se eu devo deixar ele proceder da forma que ele acha que deve ser feito, correndo o risco de lá na frente ele se arrepender, porque isso pode acontecer, só que aí o tempo é uma coisa perdida que não retorna mais. Então vai se tornar um pouco mais complicado. Mas aí a gente divide essa visão aí. O que você acha a respeito disso? Bom, vamos deixar claro primeiro que trabalho controlado e cobrado é dentro da visão do Jorge Salgado, não é dentro de uma visão profissional. Eu não tenho dificuldade em delegar. O problema é que todo projeto ele está na minha cabeça. Eu tenho delegado várias e várias coisas. Christian é responsável por toda a parte de projeto, na parte técnica, o engenheiro Sérgio, que é uma pessoa extremamente capacitada. O engenheiro Sérgio está fazendo toda a parte de pré-obra, onde nós estamos envolvendo uma série de outras pessoas. Minha esposa está cuidando da parte da nova humanidade, na parte de educação. Eu tenho outras pessoas, eu delego para todo mundo que eu passo uma missão, eu estou delegando. Só que o que acontece é que na visão limitada do Jorge, e ainda mais falando mal de mim pelas minhas costas, ele achava que tudo que ele estava fazendo era absolutamente correto.
E mesmo que pela frente ele diga que não sabia, que não tinha capacidade, que era ignorância dele, por trás as tratativas são completamente diferentes. O que é pela frente não é o que é pelas costas. Dar um toque a respeito do grupo de líderes, tá? Ele é um grupo totalmente fora dos nossos grupos normais de trabalho, da forma que a gente está acostumado a estar lidando com as situações, lidando com as pessoas, tá? Você percebe que eu raramente interajo com esse grupo, porque é um grupo que foi criado pelo Luiz, das pessoas que ele vem conversado aqui na ONG, onde ele vem passando as missões, e está pedindo para essas pessoas serem adicionadas para elas estarem interagindo entre si. Não sei se você percebeu, se você viu nas postagens desse grupo, que é um grupo extremamente inútil. Tá? É um grupo onde as pessoas não fazem nada, não demonstram interesse, trocam mensagens sem sentido, tá? E as suas tarefas, as suas missões, as suas obrigações, que é bom, não estão sendo executadas. E o Luiz também, de contrapartida, não está pegando no pé desse pessoal. Ele não está mandando mensagens, não está cobrando, não está acompanhando nada disso. Deixou tudo muito solto. Então eu vou fazer uma suposição. Esse não é o número certo que está lá, tá? Mas eu vou fazer uma suposição, que tenha 50 pessoas ali. Das 50 pessoas que ele conversou ali, que ele passou missões, vamos dizer que 5 apresentaram trabalhos. O resto, cara, tá tudo vivendo as suas vidas, vivendo as suas realidades, as suas matrix. Ou seja, tá todo mundo sentado no sofá esperando acontecer. Vieram até a ONG, gastaram horas em reuniões aqui com o Luiz, mas pouca coisa foi executada. E perante os últimos acontecimentos, onde eu tentei mesmo, cara, do fundo do meu coração, ajudar o Luiz nessa parte de organização, nessa parte de cobrança, nessa parte de orientação às pessoas. Eu tentei do fundo da minha alma mesmo a dar esse suporte, porque eu percebi que nada estava acontecendo. Tá? Eu percebi que, tipo assim, muitas poucas pessoas estavam se doando de verdade. E na hora que saiu o dinheiro, cara, aí eu vou falar pra você, eu vou ser uma das pessoas que eu vou mandar muita gente pra puta que pariu. Entendeu? Porque na hora que sair o dinheiro, vai ter 1000 querendo fazer alguma coisa. E aí, velhinho, você vai ver a minha postura como vai ser. Entendeu? Eu estou profundamente chateado, cara, com a postura das pessoas. E por conta disso, por querer ajudar, né, eu tive um grande desgaste com o Luiz por conta disso. Eu também fiquei bastante chateado com o Luiz por conta disso. Tanto que eu vou estar me afastando de várias coisas. Tá, com relação ao que eu fazia no projeto. Eu vou me limitar a viver a minha vida e viver as minhas obrigações básicas necessárias que eu tenho no projeto. No mais, eu vou deixar ele estar se virando, ele tocando a bola, ele quer estar no meio campo, ele quer correr pela lateral, ele quer bater o cruzamento, ele quer cabecear a bola e ainda, se possível, ele quer ser o goleiro para defender. Então eu vou deixar, cara. Entendeu? Uma hora vai se embananar. Entendeu? Aí eu vou ver a minha disposição, se eu vou querer estar nessa, me enfiar nesse balaio de gato ou não, ou se eu vou me limitar a fazer só o meu, como a grande maioria está fazendo. Entendeu? Então assim, ó, esquece esse grupo de líderes, cara. Só acompanha, só olha, só observa, não fala um A, deixa a coisa rolar solta. A hora que o Luiz cobrar alguma coisa, mas ali tá uma bagunça. Eu falei, mas o grupo é seu. Você dá orientação, são os seus líderes, não somos nós. Entendeu? Nós somos apenas aqueles caras do controle remoto que você aperta o botão e a gente executa. Só isso. Então, se a gente quer ser ativo, quer ajudar, a gente está errado. Se a gente não faz nada, a gente também está errado. É um lance que ele falou para mim do inteligente preguiçoso e do burro motivado. Eu até agora estava sendo burro motivado, cara. Sabe aquele cachorro que você apanha e sempre está sorrindo, balançando o rabo para você e está ali de braços abertos, fazendo tudo que você precisa? Então, eu estava sendo assim. Então agora eu vou começar a agir diferente. Eu vou ser um inteligente preguiçoso. Vem aquilo que é necessário e vou ficar na minha. Entendeu? Bom, primeiro explicar uma coisa. Esse grupo que foi criado não é um grupo para ficar trocando figurinhas. É um grupo único e exclusivo para as pessoas se conhecerem, para saber quem está trabalhando, quem faz parte do quê, e para que eu pudesse mandar mensagem de forma coletiva. Só. Nada além disso. Esse grupo não tinha uma missão específica, era uma maneira de nós sermos práticos. Então, o que acaba acontecendo? Essa postura do Jorge no critério de me julgar naquilo que eu faço ou deixo de fazer. E outro critério, como vocês puderam ver no final, o Jorge simplesmente não queria mais fazer absolutamente nada na ONG. Ele simplesmente abandonou o projeto e nesse momento ele já era remunerado, porque já havia condições de estar pagando o salário dele, ele já estava recebendo o salário dele
e simplesmente assumiu a postura de que não gostaria de fazer mais nada, só estaria enrolando. Em nenhum momento eu pedi, em aspecto nenhum, a ajuda do Jorge com nada relacionado a qualquer tipo de grupo, pois eu trabalho de uma forma profissional. Grupos do WhatsApp ou do Telegram são informações, uma maneira de passar informações coletivas, não ficar trocando conversas vazias. Esse nunca foi o objetivo do projeto. Parte 7 do comunicado oficial do Jorge Salgado aos grupos de WhatsApp. Continuando. Então, de forma alguma, meus amigos, meus irmãos, minha grande família cósmica do WhatsApp, não quero que de nenhuma maneira vocês julguem de forma errônea, de forma precoce, de forma irreal, a conduta do Luiz Aurélio e a conduta da Ida Maria. São pessoas maravilhosas, onde eu amo de paixão. E sendo sim amigo, confidente, estando dentro da casa deles todos os dias, onde eles me receberam de braços abertos, onde eu almoçava todos os dias prestando serviço na ONG. Algumas pessoas disseram, você passa fome lá, você está dizendo para as pessoas que o Jorge... Não, nunca, muito pelo contrário, tá? Inúmeras vezes fui ajudado com eles financeiramente, fui ajudado com eles através de compra no mercado, cesta básica que eles me ajudavam, entendeu? Tudo que eles podiam fazer por mim, eles estavam fazendo por mim. E tudo que eu podia fazer por eles, eu fazia por eles. Sem me negar a nada, jamais. E eles também, sem se negar a nada, jamais. Vejam esse print que foi feito e enviada para Emanuela, que é a namorada do Jorge Salgado. Na gravação, ele cita: algumas pessoas falaram que eu passava fome. Mas não é algumas pessoas, é a namorada dele. Ele diz para a namorada dele que ele passa fome, que nós não acolhemos ela. Como vocês podem ver, aqui ela está citando aqui: bom dia, turma, tenho observado há tempos, sem me expor, que farei aqui nada a ver com o meu relacionamento com o Jorge. Aliás, coitado do Jorge. Acredito que todos ouvindo isso estão achando o Jorge realmente muito coitado. Então o que acontece? Ela afirma que o Jorge está sofrendo, que ele é um pobre coitado. Inclusive nesse outro print de tela, ela tem uma parte mais para baixo que, além de ficar dizendo que eu tinha um ultra ego, que isso é uma suposição dela perante as coisas que o Jorge com certeza falou para ela, diz o seguinte: eu não sei o que o Jorge fez de fato e se é isso mesmo, se estava certo ou errado. E o que ele fez, o Luiz realmente não sabia. O que vi foi o Jorge 30 horas dentro da ONG, sem ter, por muitas vezes, como pagar suas contas, sem ter o que comer e sem ganhar nenhum tostão. Gente, primeiro, nesse momento ele já estava com salário e nós já havíamos bancado as situações que o Jorge causou de problema para nós. O Jorge, como ele mesmo fala no áudio, ele nunca teve nada que faltou a ele, mas ele propaga que trabalha 30 horas dentro da ONG, que é mais uma grande mentira. E segundo, ele diz que nunca faltou nada para ele. O que quer dizer? A Manuela tem a informação do Jorge que ele é uma pobre vítima, que ele passa fome, que ele não tem o que comer, que ele não tem salário. Naquele momento ele já estava com salário, inclusive viajou para passar 10 dias com ela de forma remunerada. E isso eu só permiti em virtude do agradecimento por tudo o que ele havia feito no passado, da dedicação que ele tinha feito no passado, que eu permiti que isso acontecesse. Mas a história que é pintada é ao contrário. O Jorge fala para sua própria namorada que ele passa fome, que ele passa 30 horas dentro da ONG, que ele não tem remuneração nenhuma.
Isto é o Jorge Salgado criando esse campo de imensas mentiras, mentiras que as pessoas acreditam porque ele passa com tanta veemência. E agora vocês podem observar nesse outro print de tela que a comunidade que o Jorge Salgado criou, inclusive chamando as pessoas, aliás, chamando não, colocando o nome das pessoas sem autorização das mesmas, simplesmente lançando, inclusive tem pessoas que já reclamaram para nós, que foram colocadas no grupo sem autorização delas, saíram e depois o Jorge colocou novamente essas pessoas lá, ainda mandando questionários, porque o Jorge não respeita absolutamente ninguém. Então veja aqui o que ele escreve na comunidade, na parte aqui. Exatamente, não é nada o que parece ser. Um trabalho maquiavélico foi articulado para acabar comigo e a minha credibilidade, e com isso me afastar da missão. Energias não mentem, palavras, atitudes, sorriso sim. Bom, primeiro, vamos deixar as coisas bem claras. Tudo que está sendo apresentado são provas. E nós não estamos aqui para desenvolver um trabalho com pessoas que vêm e falam o que querem e que acham que nós somos obrigados a acreditar nas suas mentiras e articulações para sempre se fazer o papel de vítima, o pobre coitado. Nós estamos aqui mostrando, infelizmente, tendo que fazer esse trabalho para mostrar que nós confiamos no Jorge Salgado e ele traiu o projeto, ele traiu a confiança, ele traiu a amizade, ele agiu de várias formas só visando seus interesses particulares. Nesse outro print que ele prega na comunidade dele, tem uma parte que ele fala o seguinte: as colônias devem e serão construídas, mas jamais a única pessoa tem o direito de deter isso como único salvador, único detentor do conhecimento, único dono da verdade e senhor, júri, juiz, carrasco e inatingível. A nova humanidade será construída pela união e divisão de conhecimento, participação de esforços, aquele blá 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 que é muito bonito de um conto de fadas. Nós somos uma operação de guerra. Ele me fala que eu sou um tirano, que vai haver ditadura, dominação, manipulação, todas essas coisas. Mas a necessidade de poder vem de Jorge Salgado. Todas as atitudes contrárias de falsidade são do Jorge Salgado. Inclusive, no outro vídeo, vocês vão ver que pelas nossas costas, o Jorge Salgado fez muitos absurdos, inclusive criminosos. Nesse outro print, ele afirma o seguinte: Jorge, você afirma que as colônias, sobre a questão dos recursos, a verba virá da construção através de instrumentos financeiros, LTN, letra do Tesouro Nacional, escreveu até errado que não é repatriadas, e verificando a documentação pelo Tesouro Nacional e onde serão colocadas em plataformas financeiras internacional, para agilizar os recebimentos do dinheiro nas contas exterior. Primeiro, Jorge não é portador de nenhuma letra do Tesouro Nacional. Aliás, hoje nem emprego ele tem. O Jorge Salgado não tem a menor condições técnica ou profissional de fazer nenhum trabalho de forma internacional com nenhum tipo de ativo brasileiro. Então o que ele prega na comunidade dele, que vai ser feito com letras do Tesouro Nacional, mas que ele não tem letras do Tesouro Nacional. Então, a chantagem emocional também criada é que as pessoas fiquem em volta dele e, usando os artifícios e a forma de nós trabalharmos, ele tenta iludir as pessoas para que estejam junto com ele, como se ele tivesse letras do Tesouro Nacional, como se ele tivesse aporte financeiro para construir as colônias. Então, mais uma mentira para poder iludir as pessoas,
a chegarem a acreditar que existe a menor condição de desenvolver qualquer trabalho de colônias junto com o Jorge Salgado. Inclusive, gostaria de ressaltar esse e-mail que nós recebemos de uma pessoa que disse a seguinte coisa: Olá, Transição Planetária, fico triste em saber que o administrador Jorge Salgado não soube honrar o seu papel no projeto. Confesso que saí do grupo em virtude do seu comportamento em relação a mim, o que me fez duvidar da seriedade de todos vocês. O respeito deve ser prioridade entre todos os participantes e o administrador de vocês não soube agir de forma responsável, usando de atitudes que me fizeram pensar que todo o projeto não passava de uma desculpa para encontros casuais. Como saí do grupo quando notei suas intenções, gostaria de receber os prints das mensagens para entender o que pode ter acontecido com outras participantes. Estou com você novamente, gratidão. Claro que nós escondemos o nome da pessoa para preservar retaliações por parte do Jorge Salgado, mas isso aí foi uma imensa prova para mostrar o que o Jorge fazia pelas costas. Ele estava aliciando pessoas com cunho de encontros casuais, se utilizando da posição que ele estava enfrentando no projeto. Mais uma prova do caráter e de tantas coisas que podemos esperar do Jorge Salgado. E isso recebemos agora no dia 25, há 2 dias atrás. Então eu quero que todos reflitam e tirem suas conclusões, que muitas vezes nós somos enganados pelas pessoas que a gente mais gosta. Porque infelizmente, para mim, o Jorge, pelo menos pela minha frente, o Jorge era uma pessoa que não tinha nada de errado. Era um amigo, um grande amigo. Mas quando a verdade vem à tona, até aliciando mulheres ele estava fazendo pelas costas. Cada um tire suas próprias conclusões. Amigos, e da Maria quem fala. Vocês até devem conhecer minha voz dos vídeos que fizemos, dos documentários. E infelizmente tudo isso está sendo muito triste para nós. Vemos todas essas situações acontecendo. Como o Luiz demonstrou já, essa pessoa que se reportou a nós falando sobre a questão de que o Jorge estaria aliciando ela. Infelizmente nós também temos uma má notícia nesse sentido, uma experiência muito negativa, porque nesse meio tempo em que estamos nessa situação, depois que o Jorge se afastou da ONG por essas atitudes que ele tomou, ele me procurou e falou para mim que tinha mensagens, que tinha material para passar para mim, que falavam contra a fidelidade do meu esposo Luiz Aurélio, né? Só que eu já estava sabendo mais ou menos de todas essas manipulações que ele estava colocando para as pessoas, e quando ele falou isso para mim, eu respondi de forma sarcástica, de forma irônica, e ele, pensando que essa minha resposta era real e verdadeira, está inclusive, já falou que já passou inclusive para alguns amigos nossos essas conversas que nós tivemos, conversas inclusive de amigos, porque eu tentei fazê-lo perceber que ele estava atuando de uma maneira completamente errada, completamente burra. Inclusive falei: você está sendo burro, você devia manter-se afastado e voltar no momento certo, e não fazer tudo isso que você está fazendo, atacando o Luiz, atacando o projeto, atacando inclusive a mim. E eu dei uma resposta sarcástica,
dizendo para ele que isso não me importava, que eu sabia que o Luiz era isso, aquilo. Falei um monte de coisa só para ele, para tirar completamente a ideia da cabeça dele que ele pudesse me manipular dessa maneira. Depois disso, ele ainda teve uma outra conversa comigo, vendo que não poderia me jogar contra o meu esposo para tentar denegrir a imagem do meu esposo comigo também. Ele já utilizou outra forma de manipulação, colocando em mim a responsabilidade de o projeto acontecer ou não, como se eu tivesse nas minhas mãos toda a possibilidade de prejudicar o projeto. Ou seja, manipulando, tentando fazer com que eu me sentisse culpada de uma atitude que ele queria que eu tomasse. Mas, infelizmente, esse nosso amigo não sabe que nós temos uma inteligência doada pela divindade para ver as coisas além das palavras, para revelar as intenções das pessoas. E durante um tempo, nós o tratamos como irmão e como amigo, mas ele começou a mostrar-se, porque realmente a mentira tem perna curta. Então as pessoas conseguem se camuflar ou mentir por algum tempo, mas não o tempo todo. E foi isso que aconteceu. Obrigada, amigos. E depois voltamos a falar. Amigos, é com grande tristeza que nós somos obrigados a fazer esse áudio, principalmente porque nós confiamos na pessoa do Jorge e sempre falamos que as pessoas deveriam participar do grupo do WhatsApp, pois achávamos que era mais um agente agregador de valores. Jorge Salgado hoje nos ameaça. Jorge é capaz de fazer grandes absurdos, criar provas totalmente fictícias, como todas as mentiras que ele falou aqui, vocês puderam comprovar. Existem muitas outras coisas que nós só passamos uma parte e já passamos de 1 hora só falando de algumas coisas. No descritivo vocês vão ver todos os capítulos da novela mexicana que ele criou em 14 episódios, com música de fundo. Isso foi forçado, nós forçamos que ele fizesse, porque até então eu não sabia do quantas coisas erradas ele tinha feito pelas costas, e cada dia que chega eu me surpreendo mais. Havia ainda esperança que o Jorge voltasse a trabalhar conosco depois de um gancho, quando eu achei que a situação era só das mentiras dos grupos do WhatsApp. Mas depois comprovou-se uma série de outras coisas que vocês ouviram algumas aqui nesse documento que eu infelizmente fui obrigado a fazer, porque todos que estão conosco sempre viram em nós a verdade e a transparência. O que eu sou pela frente, eu sou pelas costas. Claro, sou humano, claro, tenho os meus erros, claro, muitas vezes explodo como qualquer pessoa, mas eu nunca perdi minha essência no que eu quero fazer, que é o projeto. Quero salvar vidas, quero fazer tudo para essa nova humanidade que está vindo, mas que seja uma boa humanidade, que seja a melhor possível, para que no caminho que eu vá embora da Terra, eu possa me despedir com um sentimento de missão cumprida. Infelizmente eu vejo hoje ataques diretos, eu vejo hoje uma pessoa que só quer prejudicar o projeto. Ele não se importa em todo o trabalho que nós já fizemos, ele não se importa por nós sermos o único projeto com possibilidade financeira de fazer isso realmente acontecer. Ele não se importa em absolutamente nada. Inclusive, em partes eu temo até para minha integridade física, pela forma que ele está conduzindo essa situação. Mas isso nada vai me abalar.
como diz uma frase muito célebre, o soldado que tem medo de ir na guerra não vai. E eu não tenho medo de ir na guerra. Quando eu comecei a fazer esse projeto, eu sabia que eu ia ser muito atacado. Eu não tinha a menor dúvida, de várias formas diferentes. Então eu peço a todos vocês que façam pensamentos positivos, que mentalizem coisas boas, que vamos seguir em frente, que isso é apenas uma etapa. Mas é importante que todos entendam que, independente a todas as invenções que o Jorge vai usar daqui para frente, independente de todas as armações que ele vai tentar usar, nós vamos seguir em frente. Nós vamos seguir em frente porque esse projeto não pode parar. Esse projeto ele tem que ir até as últimas consequências, que é a conclusão. Infelizmente, esse projeto só está na minha cabeça. Só eu sei todos os detalhes do projeto. Mas nós vamos seguir em frente sempre. Perdi muitas horas, aliás, eu perdi dias por causa das atitudes do Jorge. Infelizmente, perdi. E espero daqui por diante não perder mais nada. Por que perdi dias? Porque infelizmente as pessoas do nosso convívio estavam acreditando nas colocações dessa pessoa. Infelizmente, pessoas de grande valor foram para ficar acreditando nas mentiras dele. Só que ninguém disse que ia ser fácil. Eu sabia que não ia ser fácil, mas eu sabia que é necessário. E com a ajuda de todos vocês, pessoas do bem, não pessoas com falsidade como ele, que vive dizendo namastê no final de cada frase, e acredito que nem sabe o significado dessa palavra, mas sim pessoas de ação, pessoas que queiram trabalhar, pessoas que realmente parem de acreditar em mentiras, e se tiver dúvida, entre em contato conosco, porque nós nunca escondemos absolutamente nada. Nós nunca escondemos que estamos lutando, nós nunca escondemos a verdade. Erros todos nós temos. Comandar nunca é fácil. Chega uma hora que nós vamos, querendo ou não querendo, ir contra os interesses pessoais de cada ser humano. Mas eu penso no bem coletivo. O bem de poucos não pode sobrepujar ao bem de todos. Esse é o nosso trabalho. Vamos continuar em frente. Nós vamos gravar agora um vídeo, em particular, em virtude de uma imensa mentira que o Jorge fez e nós descobrimos recentemente, que é referente à questão dele ter usado o meu nome e da minha esposa e da Maria num pronunciamento da criação dos grupos do WhatsApp na parte dos despertos. Ele mentiu em todos os sentidos aonde nos envolveu. Ele mentiu nas questões de tirania. Ele mentiu nas questões de dizer que passava algo para mim. E simplesmente fez tudo amando de sua vontade. Quer saber quem é o tirano? Vejam o próximo vídeo. Agradeço a todos que ouviram até agora. Peço desculpas por ter tido a necessidade de expor isso até vocês, mas aqui nós não escondemos. Nós sempre fomos transparentes e sempre agimos com a verdade. Ninguém disse que era impossível. Nós vamos lá e vamos fazer. Obrigado a todos e fiquem com Deus.